Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje daremos continuidade ao nosso exercício de repetição, que é a leitura do livro de Êxodo, completando assim o meu 20º vídeo, né? Sendo assim o 20º capítulo do livro de Êxodo. E eu estou muito feliz, caso você esteja chegando hoje no canal, né? A primeira vez que você está entrando, enfim, para que você entenda melhor, eu criei esse canal para que eu pudesse me empreender. Por isso que o nome é Empreenda-se, né? Me empreender na área espiritual, na área emocional e buscar a cura através da leitura bíblica. Assim, eu acredito que tudo que a gente precisa está aqui nesse manual chamado Bíblia, e então eu resolvi fazer um desafio, que é fazer a leitura do livro de Êxodo durante 40 dias. Daí, Deus vai direcionar para o que é melhor, não só para o canal, mas para a minha vida também. Então, antes de fazer a leitura do 26º capítulo, faremos uma oração em reverência à palavra, tá bom? Querido Deus, meu poderoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, eu quero te louvar, te bendizer por esse dia, o dia que o Senhor fez para que possamos te adorar. Obrigado, Senhor, pela semana que se inicia. Obrigado, Senhor, pela tua graça e a tua benevolência. Eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, e que o Senhor tenha misericórdia e que a tua palavra encontre repouso no meu coração. Que eu possa entender e compreender, Senhor, não só a tua vontade, né, que é perfeita e que é agradável, mas também, Senhor, que eu possa me inclinar ao que está escrito e te obedecer. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Faremos então a leitura do 20º capítulo. Leitura do capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. Né? Versículo 2. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra. 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. Né? A descrição que Deus estava dando para Moisés é que seriam 10 cortinas, 5 se enlaçariam uma com a outra, formando assim as 10. Versículo 4. E farás lançadas de pano azul na porta de uma cortina. Na extremidade, na juntura, assim também farás. Na ponta da extremidade, na outra cortina, na segunda juntura. 50 lançadas fará numa cortina, e outras 50 lançadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As lançadas estão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Versículo 7. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 lançadas da borda de uma cortina na extremidade da juntura, e outras 50 lançarás na borda de outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas lançadas,
e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, metade da cortina que sobejar poderá sobre as costas do tabernáculo. Versículo 13. E um côvado de um lado e do outro côvado de outro lado sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo os lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Versículo 14. Farás também à tenda uma coberta de pelos de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Versículo 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo, de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados. A largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terás cada tábua, travada uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as 2 coiceiras e as 2 bases debaixo da outra, no caso da outra tábua, para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas de outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases de debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. 2 bases, no caso, de todas as 40, formando as 20, 40, debaixo delas teria essa base. E por baixo por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por 2 tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para a tábua do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para a tábua do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. Gente, é um trabalho arquitetônico, né? Bem detalhado, com cada detalhe da tábua, da base, da quantidade, do lado da onde seria, onde colocaria, né? Versículo 28. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por baixo elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, tanto o candelabro quanto esse modelo aqui, Deus mostrou em visão para Moisés. E agora estava descrevendo para que esse projeto pudesse ser feito de forma efetiva dentro do tabernáculo. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se farás. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes,
e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Esse véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, dentro do tabernáculo vinha o santuário e depois vinha o lugar santíssimo, onde ficaria a Arca da Aliança, né? Onde ficava nesse caso. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para essa coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro. Versículo 37 e último. E farás para essa coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhes-á de fundação 5 bases de cobre. E far-lhes-á de fundação 5 bases de cobre. Aqui nós terminamos o nosso vídeo 26º, também a nossa leitura de Êxodo, no capítulo 26. Bom, eu espero que você esteja acompanhando a leitura, mas caso você queira fazer esse desafio, que seria a quarentena tradicional, né, para qualquer uma outra área da sua vida, e aí você pode falar assim, mas Agnes, isso me ajuda em quê? Te ajuda a ter rotina, te ajuda a ter disciplina e te ajuda também, caso seja um exercício benéfico ao seu corpo físico, emocional, mental, espiritual, até desenvolvimento, a se relacionar melhor com você e com o seu próximo, tá bom? Por isso, a leitura do livro de Êxodo. E para deixar aqui, frisar um pouquinho sobre o meu estudo matinal, né? Hoje foi o fechamento do trimestre, e uma das lições ali, onde eu estou meio que mastigando um pouco, tem tudo a ver, né, com a leitura de Êxodo, e eu aprendi que, muito contrário do que eu havia aprendido lá atrás, né, que às vezes a gente escuta sobre um Deus rígido, a gente ouve sobre um Deus punidor, um Deus de tanto nãos, né, dentro do diálogo ali dos 10 mandamentos, né, quando a gente vê que todo o diálogo dos 10 mandamentos é exatamente Deus externando o seu amor e o seu cuidado. Então eu vejo assim, eu como mãe, ontem teve uma festinha na escola do meu filho, né? E aí no bilhete dizia assim, para que a criança fosse com uma fantasia o qual ela gostasse muito. E o Joab, ele já tinha pedido uma fantasia do Homem-Aranha há uns 2 anos, e ele queria muito aquela fantasia. E eu já fiz aniversáriozinho com ele, dele, né, para ele, de Homem-Aranha, já fiz de outros personagens, mas ele se caracterizou e gostou muito do Homem-Aranha. E ele ficou esperando 4 meses para usar essa fantasia em um lugar público, onde ele pudesse, né, externar ali a imaginação dele. E ontem ele foi para a escola com essa fantasia, né, todo caracterizado, empolgado. Ele ficou tão ansioso, mas tão ansioso que ele não quis nem almoçar. Ontem foi um dia que ele não quis realmente se alimentar de tão ansioso que ele estava para expor a imaginação dele, né? E aí, logo em seguida, me deu veio um pensamento de enviar um aviso para a escola, né, para observá-lo melhor, porque ele estava muito empolgado. Então, se aqui em casa, né, eu tenho que ficar chamando atenção, porque senão sobe na parede e pendura em tudo, nos armários, enfim, a imaginação vai longe, né? Imagina na escola, imagina com essas emoções todas afloradas, né? Como não seria? Então, um conselho, um direcionamento ou uma regra que eu colocasse seria para a proteção dele, porque por mais que ele estivesse em um ambiente ou estivesse exercitando algo que ele estava ali eufórico para fazer, também precisa de cuidado. E eu, como mãe, jamais vou direcionar os meus filhos ou colocar alguma regra que fosse prejudicial a eles. Pelo contrário, é por amor e proteção. Não uma proteção a ponto de
adoecer a criança, óbvio, mas uma proteção a ponto de proteger do mal, de livrar de acidentes e tal. E resumindo, né, eu saí daqui, fui para o trabalho e chegando lá no trabalho, quase no finalzinho da tarde, eu recebi um aviso, ligações, né, da escola e tudo. E quando eu recebi aquela ligação, coração já pulou longe, eu já falei, meu Deus. Aí a, a, a pedagoga disse, não, mãe, tá tudo bem, é porque o coleguinha veio correndo e bateu no rostinho dele, e foi um momento assim que, se ele não batesse no rostinho do Joab, ele ia bater a cabeça no chão e iria ter um acidente pior com o coleguinha, né? Então, assim, tem coisas que a gente entende que toda regra é para proteção e amor. Então, os 10 mandamentos, as leis, a tábua que foi escrita, assim como nós fomos feitos da mão do próprio Deus, o recado, as orientações, os mandamentos, as leis, em termos dos 10 mandamentos, envolto ali naquelas 10 leis, que tem muito mais, tem muitas outras, né? E depois Deus foi muito minucioso, contando uma por uma ali, e discriminando uma por uma, totalmente para nossa proteção. 100% por amor a nós. E todas elas descrevem o amor crucial do nosso Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros 4 mandamentos é relacionado a Deus e os outros 6 é relacional ao próximo, né? Formando assim o nosso relacionamento vertical e horizontal para que possamos realmente ter uma vida de melhor vivência e melhor estímulo aí no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Tá bom? Então, eu espero que esse canal esteja sendo relevante para você. E se assim for, se inscreva, né, em algum botãozinho aqui. Eu vou ver se agora, nessa próxima edição, eu coloco os botãozinhos te incentivando a se inscrever. E se foi legal para você, se você quiser compartilhar, fica à vontade. Tá? Lembrando que aqui é um crescimento particular e pessoal e que, se você sentir o desejo de fazer assim, que seja, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Tchau, tchau.